as 3 filhas, muito parecidas, muito diferentes, como tantas vezes acontece entre irmãos e irmãs. Apesar dessa diferença, as 3, cada uma a seu modo, uma veneração para com o pai, um amor para com o pai, umas saudades para com o pai que tinha morrido, uma coisa que não tinha limite. O pai era o confidente com quem elas se abriam em todas as ocasiões difíceis. E ele tinha uma compreensão da alma delas, por onde ele encontrava uma saída para todas as coisas difíceis também que poderiam aparecer para elas. E quando não havia solução, era ele que as consolava e indicava para elas aquela serenidade, aquela compostura que a pessoa deve ter nas ocasiões difíceis também. E os fatos que ela contava, elas 3 contavam sobre a vida do pai, eram fatos que, para compor em conjunto a figura do patriarca, seria preciso, não sei, algumas reuniões. Para elas, ele era de fato patriarca, mas qualquer dos fatinhos contados isoladamente não esgota o que elas queriam dizer. Seria preciso essa coleção desses fatinhos. Em certo sentido, das 3 irmãs, em certo sentido apenas, a mais expansiva era a mãe do Dr. Adolfo. E ela, já bem velha, ela morreu mais velha ainda do que morreu da Dona Lucília, já bem velha, uma vez ou outra que eu visitava, ela estava ainda inteiramente lúcida, mas não tinha, assim, uma certa noção da realidade que a pessoa deve ter. Ela tinha perdido um pouco. E ela sabia o que eu escrevia, que eu tinha livros publicados, artigos, etc. Ela vira e mexe, me fazia na mesma conversa 2 ou 3 insinuações, que eu deveria escrever a vida do pai dela, porque era uma vida admirável, e que se eu quisesse ela podia me contar tudo, eu tomava nota, depois escrevia esse livro. Eu vejo que é uma coisa que, se eu tivesse feito, deixaria Dona Lucília numa alegria indizível. Eu tinha que ter razões muito sérias para não ter escrito. Pelo contrário, só para dar Dona Lucília esse contentamento e atender ao respeito filial das filhas dele, etc., eu teria feito alguma coisa. Não dava para uma grande biografia, mas eu tinha feito alguma coisa. Eu já contei vários fatos aqui dos senhores, eu perdi a memória do que eu contei e do que não contei. Não posso ficar assim, enquanto eu falo, eu estou procurando ver se me lembro de algum especialmente. E não estou encontrando, eu tenho que entrar diretamente no meu tempo, por causa disso daqui, no meu tema. E, portanto, eu vou escolher um fato que talvez eu já tenha contado. Elas gostavam muito de contar esse fato, que elas não viam porque não tinham nascido, mas a mãe delas, esposa dele, contava que eles moravam em Pirassununga e ele era advogado novo. E quando é costume nas cidades do interior do Brasil antigo, acho que hoje já não é mais, as casas eram assobradadas, como esta aqui ainda é desse tipo. Tem uma espécie de porão habitável embaixo, e o andar melhor é em cima, mas é um sobrado em relação à rua. E essas famílias jantavam muito cedo, era ainda com a luz do dia, e depois iam às janelas da casa ver passar a gente. E se saudavam, era a grande novidade do lugar. Pirassununga minúscula daquele tempo, eles faziam como nas outras cidades. E numa tarde assim, mas não pense que uma rua com movimento Martim dessa época, porque aqui Martim Francisco Prado, não. Era um ou outro, vinha de vez em quando. Minha mãe dizia que a gente via ver de longe, depois ele acompanhava com olhar. Ele passava, se conhecia, ele tirava o chapéu, eles cumprimentavam, às vezes parava, dava uma prosinha, depois tocavam para frente, etc. E ele estava conversando com minha avó, sozinho junto à janela. Os filhos ainda eram muito numerosos, muito pouco numerosos, e ele me disse a minha avó, a certa altura da conversa, ele chamava minha avó de senhora, um modo de dizer senhora, que é da linguagem portuguesa antiga. Ele era filho ou neto do português. Bem, ele dizia para ela, senhora, a nossa despensa, que é o lugar onde se guarda comida, nossa despensa está bem cheia? Eu disse, sim, está. Se tem bem alimentos, tem. A vida era baratíssima.
Ele disse, pelo menos isso, porque olha, eu só tenho aqui esta moeda. E eu estou sem os clientes, estão muito raros, eu não tenho ganho de dinheiro, eu estou aqui sem moeda. Só com essa moeda. E nós precisamos nos arranjar com essa despesa, porque se faltar dinheiro, comida lá, eu não tenho. Você vai fazendo multiplicar essa comida aqui na casa como puder. Isso foi se arrastando um mendigo. Para diante deles e diz, eu sou tuberculoso. E realmente tinha um aspecto muito doente, pobre, etc, etc. Chapéu na mão, eu disse, eu sou tuberculoso. Preciso comprar tal remédio que é muito caro. Não tenho dinheiro. Se os senhores quisessem me dar o dinheiro para esse remédio, eu de bom grado lhes agradeceria muito. Meu avô puxou a moeda e jogou no chapéu do mendigo. Minha avó ficou pasma, mas ao mesmo tempo tomada de admiração, pela confiança que ele revelava em Deus. Quando ele foi andando, minha avó disse, mas Totó, ele era Antônio, Totó, o que você fez? Ele disse, eu confio em Deus. Você vai ver que esse dinheiro não tarda a entrar. À noite, um homem tocou campainha, quando anoiteceu, naquela noite mesmo. Um homem tocou campainha e queria falar com ele. Era um cliente que queria dar uma causa muito boa para ele. E ele pediu uma parte dos honorários adiantados. Ele tinha muito boa fama de advogado, o cliente deu. Quando o homem foi embora, ele entrou na sala de estar da casa e mostrou o dinheiro da minha avó e disse, senhora, olha aqui, para quem crê em Deus. E ele elaborou, não nessa ocasião, mas mais tarde, um versículo, assim 4 estrofes, de que eu não me lembro aqui, talvez numa hora me venha à memória, mas é quem tem em Deus seu coração voltado, tem a Deus seu coração voltado, e não sei mais o que, dizia, nada deve temer. Agora os 2 versos são os seguintes, porque Deus não abandona a criatura que nele sabe crer. Era a ideia da confiança em Deus que se deveria ter. Isso que é um fato interessante, eles achavam fenomenal. E onde há a sociedade virtuosa, meio como causa, meio como efeito, o tecido patriarcal se compõe. Está feita a cristandade.